A luz fria do monitor de 27 polegadas era a única coisa que impedia o meu escritório de ser engolido por uma escuridão absoluta. Meus olhos, injetados e pesados pelo cansaço de 1000 noites em claro, saltavam entre linhas de códigos, arquivos digitais e os esboços de heráldica que eu tentava finalizar. Eram brasões de linhagens extintas, símbolos de honra que agora pareciam zombar da minha própria decadência. Eu buscava, em curiosos tomos de ciência esquecida e em bancos de dados empoeirados, uma distração, qualquer coisa que pudesse silenciar o vazio deixado por Lenore. Era dezembro. Lá fora, a cidade de concreto era fustigada por uma chuva gélida que transformava o asfalto em um espelho negro. Dentro, o ar-condicionado emitia um zumbido constante, um som metálico que parecia perfurar meus pensamentos. As brasas de um cigarro esquecido no cinzeiro morriam lentamente, e as sombras projetadas pelos meus livros e troféus de serviço público dançavam nas paredes como espectros condenados. Eu estava quase entregue ao torpor quando ouvi. Não foi um estrondo, mas um toque. Um roçar rítmico, sutil, vindo da porta de carvalho do meu gabinete. É apenas algum visitante, murmurei para o silêncio, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos, áspera como lixa. Algum retardatário batendo à minha porta a esta hora da madrugada. É apenas isso, nada mais. Mas o som reverberou em um lugar profundo da minha mente. Eu me levantei, as articulações estalando. O tapete de veludo abafava meus passos, mas o latejar no meu peito era ensurdecedor. Eu precisava de ordem. Eu precisava de lógica. Como um homem treinado na segurança, analisei a situação. O hall estava vazio. O sistema de câmeras não indicava movimento. É o vento, pensei. Ou talvez o estalar da madeira sob o frio. Senhor ou senhora, disse eu, aproximando-me da entrada com uma coragem que não possuía. Peço perdão pela demora. Eu estava em um sono leve, e o seu toque foi tão vago, tão incerto, que mal tive certeza de tê-lo ouvido. Abri a porta de par em par. Escuridão. Apenas o corredor vazio do prédio, a luz de emergência piscando ao longe, com um brilho anêmico. Olhei para aquele abismo cinzento por um tempo que pareceu uma eternidade. Fiquei ali, duvidando, temendo, sonhando sonhos que nenhum mortal jamais ousou sonhar. Sonhos onde a física e a razão se dobravam. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o fluir do sangue em minhas têmporas. E a única palavra dita, em um sussurro que parecia vir de outra dimensão, foi: Lenore. Fui eu quem proferiu, e o eco, vindo das entranhas do edifício, devolveu a palavra como um veredito. Apenas isso, nada mais. Voltei para a cadeira, a alma em brasas. A luz azul do monitor agora me parecia hostil, expondo minha solidão. Logo, o som recomeçou. Desta vez, vinha da janela. Mais forte, mais insistente. Uma batida metálica contra o vidro temperado. Certamente, exclamei, sentindo um arrepio subir pela espinha. Há algo na minha vidraça. Deixe-me ver o que é. Que este mistério se revele e meu coração se acalme. É o vento açoitando a estrutura metálica, nada mais. Com um movimento brusco, arrastei a janela de correr. O frio entrou como uma facada, trazendo consigo o cheiro de chuva e ozônio. E então, com um bater de asas pesado e desajeitado, uma figura de ébano irrompeu no recinto. Um corvo, majestoso, imenso, com penas que não pareciam feitas de matéria orgânica, mas de uma substância que absorvia toda a luz ao redor. Ele não fez menção de cortesia. Não hesitou diante da minha presença. Com o ar de um juiz antigo, ele voou sobre a minha estante de carvalho e pousou. Pousou sobre o busto de mármore branco de Palas Atena que eu mantinha acima da porta. Ali, ele se fixou, imóvel, uma mancha de tinta negra sobre a alvura da sabedoria. Pousou,
sentou-se e nada mais. Aquela ave fúnebre, com sua severidade aristocrática, arrancou de mim um riso nervoso. Minha mente, treinada para classificar e rotular, tentava entender a presença daquela criatura ali, no 20º andar de um prédio moderno. Embora sua crista tenha sido castigada pelo tempo, eu disse, tentando manter a voz firme: "Você não parece um covarde. Ó corvo espectral, vindo das margens da noite plutoniana, diga-me, qual é o seu nome senhorial, no abismo de onde veio?" O corvo inclinou a cabeça, seus olhos negros, como obsidiana, fixos nos meus, e respondeu com uma clareza que me gelou o sangue: "Nunca mais." Fiquei estupefato. O som não era um grasnar animal, mas uma articulação perfeita, carregada de uma melancolia que parecia resumir toda a dor da humanidade. Pensei que aquilo fosse um truque, uma coincidência estatística. Quem, nesta era de inteligência artificial e realidade aumentada, seria confrontado por uma ave que fala? E uma ave que escolhera um nome tão terminal. Mas o corvo não disse mais nada. Ficou ali, como uma estátua de nanquim sobre o mármore. O silêncio voltou a pesar, quebrado apenas pelo clique do HD externo. Todos os meus amigos já se foram. Sussurrei para mim mesmo, olhando para as fotos digitais que passavam em modo descanso no monitor. Minhas esperanças voaram como eles. Amanhã, este pássaro também me deixará, como as promessas de paz que se desvaneceram. Então a ave disse, com a precisão de um carrasco: "Nunca mais." Um calafrio percorreu meu corpo. Aquela resposta não era aleatória. Era um diálogo. Sem dúvida, pensei, isto é tudo o que ele sabe. Deve ter pertencido a algum mestre infeliz, algum náufrago da vida que o desastre perseguiu sem trégua, até que suas canções se tornassem um único refrão de desespero. Arrastei minha poltrona de couro para a frente da ave e do busto. Afundei no estofado, meus olhos travados nos dele. Comecei a tecer conexões mentais, buscando no meu conhecimento de simbologia e heráldica um significado para aquela presença. O que queria dizer aquela ave sinistra, gélida e terrível ao repetir aquela frase? Fiquei sentado em silêncio, o cérebro trabalhando febrilmente, enquanto os olhos do corvo pareciam queimar através da minha pele, lendo meus segredos mais sombrios. A luz violácea do monitor desenhava contornos irreais no tapete, o mesmo tapete onde Lenore costumava se sentar para ler comigo. O pensamento de que ela nunca mais estaria ali, nunca mais pressionaria aquele tecido com sua presença, tornou-se uma dor física. O ar pareceu ficar mais denso. Um perfume de violetas e terra molhada preencheu a sala, como se um incensário invisível estivesse sendo agitado por mãos angelicais. "Miserável!" gritei, a sanidade começando a se esfiapar pelas bordas. "Teu Deus, através desta criatura, enviou-te o remédio? O nepente para esquecer Lenore. Bebe este alívio e apaga essa memória que te consome." O corvo apenas me encarou e disse: "Nunca mais." "Profeta!" exclamei, levantando-me e batendo a mão na mesa, derrubando meus arquivos de heráldica. "Coisa do mal, profeta, seja ave ou demônio. Pela tempestade que te lançou neste deserto de vidro e aço, nesta casa onde o horror é o único habitante, diga-me a verdade, eu te imploro. Existe cura? Existe algum bálsamo em algum lugar deste mundo ou do próximo que possa estancar esta hemorragia da alma? Diga-me." A resposta veio como um golpe de misericórdia. "Nunca mais." Minha voz subiu para um grito de agonia, um som que reverberou pelas paredes do apartamento moderno, tornando-o pequeno, uma cela de isolamento. "Profeta, coisa do mal, pelo céu que nos cobre, pelo Deus que ainda tememos, diga a esta alma carregada de sombras, se, no Éden distante, ou em qualquer dimensão de luz, ela poderá abraçar a donzela santificada, a quem os anjos chamam de Lenore."
O corvo não desviou o olhar. Suas penas brilharam com um reflexo metálico, quase azulado, e sua voz foi um decreto final. Nunca mais! Que essa palavra seja o nosso sinal de separação! Berrei, avançando em direção à ave, minhas mãos trêmulas. Volte para a tempestade! Volte para a noite plutoniana de onde você saiu. Não deixe nenhuma pena negra como prova da mentira que você trouxe para este quarto. Deixe minha solidão em paz. Saia do busto de Palas. Tire esse bico do meu coração e tire sua sombra da minha vista. O corvo não se moveu. Ele não piscou. Ele apenas disse, nunca mais. E o corvo, sem nunca voar, ainda está lá. Ele continua sentado. Ele permanece sobre o busto pálido de Atena, logo acima da porta do meu gabinete, onde o conhecimento não serve mais de escudo. Seus olhos têm o brilho de um demônio que sonha acordado, contemplando a ruína da minha existência. A luz do monitor, que agora pisca em um erro de sistema, projeta a sombra imensa da ave sobre o chão, cobrindo meus livros, meus brasões e minhas memórias. E a minha alma, presa naquela sombra que jaz flutuando no assoalho, não se levantará. Nunca mais. E esse foi o pesadelo de hoje. Se você gostou da experiência, não esqueça de esmagar o botão de gostei e verificar se já está inscrito no canal Kur-Namu com o sino ativado. Agora, nós queremos ouvir você. A sua opinião define o futuro do canal. Deixe um comentário abaixo respondendo: qual tipo de terror você prefere ver a seguir? Mais vídeos neste mesmo estilo? Adaptações de clássicos da literatura de terror? Ou os contos originais criados pela equipe do Kur-Namu? Diz aí nos comentários, nós lemos todos. Até o próximo vídeo.